Macroeconomia e, no vídeo de hoje, macroeconômico, quero tratar sobre contabilidade nacional. Então vamos ao texto, eu estou construindo essa playlist com base neste livro aqui, ó, Macroeconomia, diversos autores, e o tema é a contabilidade nacional. Lembrando que eu estou tratando sobre macroeconomia, que é uma importante área da economia, que se preocupa mais com a contabilidade nacional, com PIB, com renda nacional, com inflação, com nível de emprego, são coisas desse tipo, numa visão ampliada, diferente de microeconomia, né, que se preocupa com coisas mais do dia a dia, sabe, da vida das pessoas. Agora, contabilidade nacional é a forma como se faz macroeconomia, é a matemática por trás da macroeconomia. Então diz o seguinte, ó, assim como podemos montar um balanço contábil para as famílias e para as empresas, podemos listar ativos e passivos e, portanto, criar balanços contábeis para a economia como um todo e para cada setor na economia, governo, empresas e o setor externo. O balanço para o setor externo americano descreve os ativos estrangeiros em poder de residentes americanos e os passivos dos residentes americanos em relação aos estrangeiros. Na construção dos balanços, assim como no cálculo do PNB, temos que evitar a dupla contagem. No cálculo do PNB, Produto Nacional Bruto, evitamos a dupla contagem, focalizando nossa preocupação sobre o valor adicionado. Na construção do balanço para um setor particular da economia, evitamos a dupla contagem via cancelamento de ativos e correspondentes passivos que sejam confinados somente naquele setor. Por exemplo, ao fazer o balanço contábil de sua família, o débito que você tem para com a sua mãe é um passivo seu e um ativo para ela, porque ela, afinal de contas, contabilmente se explica dessa maneira. Porém, tal ativo e tal passivo se cancelam quando listamos os ativos e passivos para a família como um todo. Sim, porque a família como um todo, ambos estão naquela situação. Da mesma forma, ao fazermos um balanço contábil para os Estados Unidos, cancelaríamos os débitos que você tem com os bancos e o correspondente ativo, por exemplo, sua hipoteca é detido pelo banco. Lembrando que esse livro aqui é de origem americana, então contexto americano, norte-americano. É uma tarefa enorme estimar o produto nacional bruto de um país e é mais difícil ainda estimar a riqueza nacional ou o patrimônio líquido nacional. Porém, as estimativas estão disponíveis para os Estados Unidos e temos inclusive uma tabela para isso. Mostra os dados dos anos selecionados a seguir. A riqueza líquida nacional, o RLN, para a economia americana para 1988, foi estimada em aproximadamente 15 bi. Esse livro é bem antigo, né? Tem versão anterior, versão atualizada, né? Mas esse que eu tenho é bem antigo. Então, riqueza líquida nacional, cerca de 3 vezes o valor do PNB. Desde que se chega à riqueza nacional via cancelamento ou compensação de todos os itens intersetoriais nacionais, este corte força a estrutura financeira a deixar somente os ativos tangíveis e direitos líquidos sobre estrangeiros. Por exemplo, nos setores empresas e família, os ativos na forma de ações das famílias, suas ações da IBM são cancelados pelo passivo das ações das empresas. O balanço da IBM trata sua participação como passivo. Entretanto, as instalações, os equipamentos e os estoques da IBM não são cancelados e permanecem como parte da riqueza nacional líquida. Portanto, a riqueza nacional líquida representa a terra, as instalações e os equipamentos. Então, riqueza nacional líquida é terra, instalações e equipamentos. E os bens de consumo duráveis que pertencem aos residentes também, né? Os bens de consumo duráveis, itens como carros, conjuntos de som, máquinas de lavar e computadores domésticos, são responsáveis por 12% da riqueza nacional líquida ou patrimônio líquido nacional, no caso dos Estados Unidos, naquela época. A razão, riqueza nacional líquida, PNB, varia ao longo do tempo, embora no caso americano ela tenha ficado por volta de 3%. A principal razão para que esta proporção flutue é que o valor dos ativos pode variar. Por exemplo, um aumento no preço da terra aumenta o valor da terra em relação ao fluxo de renda produzido na economia. Além disso, a proporção de riqueza nacional líquida em relação ao PNB declina quando vendemos nossos ativos a estrangeiros. Por exemplo, o declínio na proporção americana de riqueza líquida em relação ao PNB nos anos 80 reflete, em parte, este efeito desde que o déficit em conta corrente foi financiado através da venda de ativos a estrangeiros. Bom, fico por aqui, né? É um vídeo bastante teórico mesmo, tentando fechar esse assunto sobre contabilidade nacional. O fato é que a mesma lógica que se aplica à empresa se aplica também a um país, pelo menos no sentido de que ativo é igual passivo mais patrimônio líquido na empresa. Então, ou seja, balanço, né? Precisa haver um balanço. E para que esse balanço aconteça, não pode haver duplicação. A posição do investimento externo líquido para o próximo vídeo, então, fico por aqui, valeu.